Essa é a aula 21 do curso de Álgebra Linear. Esse curso está sendo elaborado com base nessa referência dos autores Cabral e Goldfeld. Nessa aula 21 a gente vai ver a eliminação de Gauss, parte 2, a forma totalmente escalonada. Então, dentro do contexto de resolução de sistemas lineares, primeiro a gente definiu o que eram as formas escalonada e totalmente escalonada, apresentamos o algoritmo de eliminação de Gauss para obter a forma escalonada, e agora a gente está seguindo o processo. Na parte 2 a gente vai falar sobre o processo de obter a forma totalmente escalonada. Em seguida, cabe a discussão da resolução do sistema já com as matrizes escalonadas ou totalmente escalonadas. Então vamos olhar primeiro o algoritmo. Bom, o primeiro passo do algoritmo é executar a parte 1 que a gente viu na aula 20. Então, esse algoritmo da parte 2 está partindo do final da execução do algoritmo da eliminação de Gauss parte 1, certo? E a partir daí você vai efetuar essa parte para obter a forma totalmente escalonada. Então, você tem que repetir um processo desde k igual a p, p o número de linhas não nulas da matriz obtida pelo processo da parte 1, até 1. Então você agora é um processo, k vai ser decrescente, desde o número de linhas não nulas até sendo 1. Primeira coisa, a gente sabe que a forma totalmente escalonada, os pivôs todos têm que ter valor 1. Então você tem que dividir a linha LK pelo valor do seu próprio pivô, que é diferente de 0, de forma que o pivô, o novo pivô, se torne 1, né? Então você tem lá uma linha que começa com o pivô 3, se você dividir a linha inteira por 3, você vai obter um pivô com valor 1. E além disso, a outra condição para a matriz ser totalmente escalonada era que os elementos acima do pivô fossem nulos. Então, para anular as entradas acima do pivô, você vai ter que olhar para, agora é ao contrário, você tem aqui o pivô e você tem os elementos acima do pivô. Você vai ter que anular esses elementos, fazendo agora um processo muito parecido com o da primeira parte. Você basta fazer as linhas, vão receber as próprias linhas menos múltiplos da linha do pivô. Múltiplos calculados de acordo com a necessidade para anular cada um desses elementos. Isso aqui não vai estragar o escalonamento da matriz, porque todos os elementos à frente do pivô são nulos, então não afeta os outros elementos da matriz, as colunas acima aqui, né? Os autores fazem a observação que a parte 1 em alguns lugares é chamada de eliminação de Gauss e a parte 2 eliminação de Gauss-Jordan. Então vamos ver um exemplo, o exemplo do livro que ele apresenta. Então a gente tinha essa matriz original. Depois da aplicação da parte 1, a gente obteve essa matriz no formato triangular superior. Você vê que ela não é totalmente escalonada, nesses pivôs tem valor, esse aqui é 2, esse aqui é menos 1, nenhum dos pivôs vale 1. Além disso, acima dos pivôs os elementos não são nulos, né? Aqui tem o 3, aqui tem o 1 e o 2, então ela não está na forma totalmente escalonada. Então vamos aplicar o segundo processo para obter a forma totalmente escalonada. Então, primeiro processo, número de linhas não nulas, né? Então K é igual a 3, ó, total de linhas que não são 0. K começa com 3 e vai ter que chegar ao valor de 1 para parar o processo. Divide a linha do pivô por menos 3, então essa linha aqui, que é a linha L3, vai ter que ser toda dividida por menos 3 para obter um pivô com valor 1. Então, dividindo por menos 3 por menos 3 dá 1, está aqui o pivô dá 1. 6 dividido por menos 3 dá menos 2. Então, está aqui a nova linha, L3 recebeu L3 dividido por menos 3. Certo? Depois dessa divisão, a gente teve esse novo valor para a linha. Em seguida, eu tenho que anular esses elementos que estão acima do pivô. No caso da linha 2, basta fazer linha 2 menos 2 vezes. Aqui no caso ele colocou a linha 1, né? Mas não é a linha 1. O correto aqui seria a linha 3. Então L2 recebe o L2 menos 2 vezes a linha 3 para você anular aqui. Se fosse a linha 1, você ia estragar esses zeros que já tinham sido
realizados aqui na forma escalonada, né? Então vamos fazer essas contas, né? O menos 1, menos 2 vezes 0, vai ficar o próprio menos 1. O 2 menos 2 vezes 1 vai dar 0. Menos 2 menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4 menos 2. Está aqui o 2. Então está feito o processo para a linha 2. No caso da linha 1, basta subtrair a linha 3, né? Então L1 recebe L1 menos L3, que é exatamente o que o autor coloca aqui. Então L1 recebendo 1, todos esses daqui vão permanecer iguais, porque eu vou estar subtraindo 0, então mantém igual. 1 menos 1 dá esse 0, e 4 menos menos 2 vai dar 6, que é exatamente esse 6 daqui, certo? Então aqui você terminou o primeiro processo, K recebe K menos 1. Então agora o número K vai ser igual a 2. Procura a linha do pivô. Então nesse caso aqui, K é igual a 2, a linha do pivô é menos 1, seria o pivô, mas como todos os pivôs têm que ter valor 1, a divisão nesse caso a gente vai ter que dividir por menos 1 e vai obter menos 1 dividido por menos 1 dá 1, 2 dividido por menos 1 dá menos 2. Então aqui está feito o processo de divisão pelo pivô da linha 2, e agora basta zerar esse elemento que está acima do pivô dessa iteração. Então basta fazer aqui L1 recebe L1 menos 3 vezes o L2, né, que é exatamente o que está aqui. L1 menos 3 vezes o L2. Então 2 e 6 permanecem inalterados. 3 menos 3 vezes 1 vai dar 0. 0 menos 3 vezes 0 vai dar 0. 12 menos 3 vezes 2, desculpa aqui, 6 menos 3 vezes menos 2 vai dar 6 mais 6, que vai dar esse 12 aqui. Então está feito aqui o processo, essa conta de L1 recebe L1 menos 3 L2. Agora a matriz terminou mais um processo, mais um laço. K recebe K igual a 1, e esse é o último passo, porque você tem que repetir somente até o K igual a 1. Aqui a única coisa, o único passo necessário vai ser a divisão da linha pelo próprio valor do pivô, né? Então dividindo L1 pelo valor do pivô, você vai obter 1 sobre 2, 1, 6 sobre 2, 3, 0 sobre 2 continua 0, esses dois elementos. 12 dividido por 2 dá 6. E aí aqui terminou o processo, porque não existe nenhuma entrada acima do pivô 1. Nada a fazer. Fim do laço, porque K igual a 1. Então a gente obteve uma matriz na forma totalmente escalonada, né? Cada um dos pivôs tem valor 1. Eles são os únicos elementos não nulos das suas colunas. Então a gente obteve a matriz na forma totalmente escalonada. Era isso que a gente queria apresentar para essa aula. A gente se vê na próxima aula.